Luxemburgo, em entrevista, diz que o time tem que agora focar em outras competições. Jogar um grande jogo, pedir ao torcedor que é difícil, né? Para que tenha paciência, né? Ele quer ver o seu time ganhar, mas temos um jogo importante no sábado, vamos chegar muito em cima, viajar amanhã para concentrar já na sexta para jogar no sábado, né? Então é um jogo que vai exigir também uma concentração muito maior, né? Um desgaste físico que nós já tivemos, né? Viagem, uma série de coisas. Preocupar com isso aí que nós temos que construir uma boa vitória, saímos ali para começar a respirar na zona ali da confusão e depois nós temos a Copa do Brasil. Bom, tá aí então Luxemburgo, o Corinthians está eliminado da Libertadores, mas pode se classificar para a Sul-Americana se terminar em terceiro do grupo. Ontem ainda o Nacional empatou com o Internacional por 1-1, Colorado ainda não está classificado, vai para a última rodada lutando por classificação, assim como o Fluminense, que perdeu para o River Plate por 2-0, é o líder do grupo, mas ainda não está matematicamente garantido ali na primeira colocação para classificar para a próxima fase da Libertadores da América. Hoje, às 9 da noite, tem Flamengo e Racing pela Libertadores e na Sul-Americana temos hoje o São Paulo contra o Tolima às 7 horas da noite e o Goiás joga contra o Ginásia também às 7 horas pela Copa Sul-Americana, Thaís. Boa, esse é o Felipe Melo. Olha, de fato, ontem o Palmeiras se superou, hein, Felipe? Porque virar um jogo naquela circunstância e terminar depois com um placar elástico ainda... Se os palmeirenses estão felizes, de fato, não faltam motivos para que o palmeirense esteja passando por um bom momento agora, né? Exatamente. Ó, fica a minha torcida para daqui a pouco a Bia Haddad Maia. Sim! 11h30? Roland Garros, 11h15. 11h15. Contra a número 1 do mundo, a Celtec. Então, vai ser difícil, mas a gente tá na torcida aqui pela nossa Bia Haddad Maia, a nossa brasileira que tá lá em Roland Garros já fazendo história. Você continua ligado conosco aqui na Rádio Bandeirantes. A partir de agora, o Manhã Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Brasileiro com a melhor equipe esportiva do interior. Neste sábado, Guarani vai encarar o Vila Nova, às 16 horas, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. Vila Nova e Guarani. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7. E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Hora oficial do Brasil, 10 horas, 1 minuto. Você está com a gente aqui no Manhã Bandeirantes, reunindo aqui as nossas emissoras a partir de agora, falando, claro, para o nosso interior paulista. Hoje, quinta-feira, 8 de junho de 2023, feriado de Corpus Christi, estamos no outono brasileiro. Desejo um ótimo dia a você. E olha, vamos juntos hoje, eu sou Gustavo Gimenez, na folga merecida do Heitor Fredo, faremos aqui companhia uns aos outros. E assim, prestando serviço, dando informação como é marca do jornalismo da Band. Vamos às manchetes, então, do Manhã Bandeirantes. Superfungo é identificado em paciente no Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, o CAISM da Unicamp. O bebê prematuro foi diagnosticado em 18 de maio e tem apresentado boas condições de saúde. O governo de São Paulo ganha o apoio de deputados da Assembleia Legislativa para avançar com as privatizações no Estado. Ministro do Supremo, André Mendonça, tem 90 dias para apresentar o voto no julgamento sobre o marco temporal das terras indígenas. A sessão foi adiada após pedido de vista do próprio magistrado, que pediu mais tempo para análise sobre o tema. Mais de 1 milhão de brasileiros aguardam por cirurgias eletivas no SUS que não precisam ser feitas de emergência. As esperas mais longas são para os procedimentos de catarata, retirada da vesícula e hérnia. Campinas cedia a 4ª edição do Fórum Internacional Foodtech, evento que discute o futuro da indústria de alimentos no Brasil. É assunto que a gente vai trazer para você aqui no Manhã Bandeirantes de hoje.
Claro, eu destaquei no comecinho que estamos no outono e hoje é aquele dia que começa bem gelado e ao longo vai esquentando. Neste momento, do alto do Jardim São Gabriel em Campinas, faz 19 graus. Máxima prevista para hoje é de 26. Acordamos hoje com 13 graus. Friozinho, feriado, né? Bom para ficar devidamente ali se cuidando, quieto, calmo e ouvindo o Manhã Bandeirantes. Vamos saber mais detalhes, portanto, de como fica o tempo com a Lari Lopes? Daqui a pouquinho eu falo com a Lari Lopes, mesmo porque ela já me adiantou o seguinte, que hoje o dia vai ser gelado, quente e seco, mas que tem mudança logo na semana que vem, no comecinho da semana que vem. Já que não temos Lari Lopes por enquanto, podemos falar agora sim com o nosso Thiago Prudente, ele que está na linha. Tudo bem com você, Thiago? Bom dia. Eis que Thiago Prudente me ouve mal e não me responde, não tem problema. O Thiago Prudente vai falar, inclusive, sobre uma sessão da Câmara que foi marcada justamente por rodeios. É o assunto que ele destaca no blog dele, aqui do portal bandmulti.com, assunto que volta do rodeio em Campinas e dominou a discussão entre os vereadores na última sessão da Câmara. Ele vai destacar, portanto, que o tema foi levado pelo vereador Arnaldo Salvetti e provocou grande repercussão nas redes sociais. Qual que é a ideia? Permitir que sejam novamente realizados aqui na cidade de Campinas os rodeios. Então a gente vai voltar a tratar mais desse assunto logo mais aqui no Manhã Bandeirantes. Antes eu vou falar um pouquinho para você das estradas, a movimentação da manhã, mesmo porque temos um feriado, hoje já valendo, e mais do que o feriado propriamente dito, temos a expectativa para os próximos dias de aquela folga merecida, né? Portanto, na Autoban, né, a concessionária responsável por administrar aí as vias que saem da capital paulista e vêm para o interior do estado, nós temos a CCR Autoban prevendo aí 1 milhão de veículos no sistema Anhanguera Bandeirantes entre 0 hora de ontem, né, portanto quarta-feira, e a segunda-feira, portanto até 23h59 de segunda-feira. É o período ali da operação especial. Na quarta-feira, a previsão de movimento mais intenso, né? Houve, portanto, quinta-feira, o fluxo está acontecendo neste momento, o maior fluxo das 9 às 14 horas. E mais cedo tivemos problemas, inclusive, com o choque de 2 carretas ali na Bandeirantes, na altura da capital paulista, o que afetou, prejudicou o trânsito. Na Rota das Bandeiras, concessionária, portanto, que administra o corredor Dom Pedro, são previstos 693 mil veículos em 5 dias de operação especial por conta do feriado de Corpus Christi. A previsão é levemente superior ao que foi verificado no feriado de 2022. E olha, o que vai chamar atenção aqui, evidentemente, é Viracopos, né? Se a gente dá uma olhadinha lá para o Aeroporto Internacional de Campinas, teremos aí pelo menos 284 mil passageiros circulando por Viracopos nos próximos dias. E isso, claro, vai movimentar bastante a economia, envolvendo viagens, envolvendo também a compra de passagens aéreas. Vamos agora às 10 horas e 6 minutos, 10h06. Atenção para a hora, você está ligado no Manhã Bandeirantes. Agora dando bom dia ao Thiago Prudente. Tudo certo com você, Thiago? Bom dia, Gustavo, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Agora sim, a gente está conectado nesta quinta-feira de feriado, muita gente em casa, descansando, de boa, mas estamos aqui trabalhando para atualizar as principais notícias aí desta quinta-feira e na sexta-feira também, né? Já tem gente que já tá até na praia, né? Heitor Fredo deve estar na praia neste momento, ou a caminho dela, né? Eu acho que ele tem muito o que comemorar, digamos assim, porque acho que o time dele teve um desempenho muito interessante no dia de ontem, né? Inclusive tá no destaque do portal da Band aqui. E daqui a pouquinho a gente fala sobre esporte, principalmente depois das 11h30 no Na Área. Agora, Thiago, eu vou começar destacando aqui para vocês, ainda que o assunto que eu já chamei anteriormente, mesmo porque está em destaque no seu blog, no blog do Prudente, aqui no Band Multi, essa sessão que você deixou bem claro, foi marcada por rodeios e literalmente na Câmara de Campinas. Conta um pouquinho pra gente.
Tiago, você está com o microfone desligado. Eu desligo para não atrapalhar quando você tá falando, aí eu esqueço de ligar. Os ouvintes já estão acostumados já. É o seguinte, bom, na segunda-feira e na quarta também se mencionou esse assunto, a questão dos rodeios em Campinas. Foi um assunto que, como você destacou, o vereador Arnaldo Salvetti, do MDB, trouxe à tona. Ele disse que foi procurado por grupos para que a possibilidade da volta dos rodeios em Campinas. Lembrando que existe uma lei que foi aprovada pela Câmara que impede esse tipo de festa na cidade, festa com animais, montagem de animais. Então já existe uma legislação na cidade e por isso que em Campinas não tem rodeios. Então o vereador trouxe essa discussão no entorno e, claro, causou muita polêmica. Primeiro nas redes sociais, grupos ligados à causa animal se manifestaram contrários a essa ideia, e a adesão dos vereadores contra essa ideia foi grande. Segundo esses grupos, mais de 20 vereadores já se manifestaram contra a questão de animais aqui em festas na cidade de Campinas. Mas, como a maré foi virando no sentido de não ser uma festa que tenha animais, hoje o que se discute na Câmara é uma questão mais de uma festa country, uma festa sertaneja na cidade de Campinas, algo que tem uma estrutura de um rodeio, mas sem aquela estrutura da montagem, de montagem de animais, de bois, de cavalos. Pelo menos essa é a ideia. Inclusive o próprio vereador Arnaldo Salvetti tentou se defender na tribuna, dizendo que só estava provocando a discussão porque ela é necessária, e quem é favorável ao rodeio sempre usa de argumento a questão econômica, que movimenta milhões de reais nas cidades onde esses rodeios são realizados. E no blog eu até fiz uma provocação. Eu falei, será que Campinas precisa de um evento como esse, o maior polo tecnológico da América Latina, precisa de um evento como esse para movimentar a economia? Será que é necessário mesmo a montagem, um rodeio como esse para movimentar a economia? E aí ficou esse debate em torno dessa questão. Até levantei isso no blog porque eu acho que existem outros caminhos e nesse ponto eu acho que a legislação de Campinas já é muito avançada e eu acho que a volta dos rodeios seria um retrocesso. E até fiz uma provocação ali, Gustavo. Eu falei, tem muitos vereadores ali que precisam parar de fazer rodeios, e não é literal, porque na Câmara de Campinas, às vezes assuntos que já foram vencidos ou assuntos em que a cidade já está à frente das outras voltam à tona, como esse caso. Quer fazer uma festa sertaneja? Tudo bem, acho que é super válido, mas a questão do uso de animais já está mais do que vencida, já é uma questão resolvida em muitas cidades, e Campinas não precisa disso nesse momento. Acho que quer fazer a festa sertaneja, faça, mas eu acho que um rodeio, como a gente vê em outras cidades, é uma discussão longa. Campinas já venceu essa discussão e é aquela coisa de ficar revisitando aquilo que já foi discutido na cidade, e a cidade decidiu, em uma legislatura anterior, proibir esse tipo de festa. Na minha visão, uma legislação muito avançada. Não sei o que você acredita, mas eu acho que como é muito ligado àquela questão dos circos, lembra? Quando os circos tinham animais e hoje já não podem mais, e mesmo assim os circos continuam. Acho que existem outras maneiras, e aí os defensores da causa animal já se movimentaram na cidade. Sem dúvida nenhuma, a volta do rodeio já é um projeto. Se tiver um projeto, é um projeto que nasce morto. Talvez uma festa sertaneja seja um caminho. Porque, né, Tiago, a gente vê aí que temos Jaguariúna, com uma festa já consolidada, Americana também, entre outras cidades aqui da nossa região, do entorno de Campinas. Hortolândia também teve recentemente uma festa do tipo. Agora, Campinas tentar se inserir nesse momento, e com essa discussão que, como você disse, já foi um avanço de anos atrás, né? A gente não está falando de 2010 para cá, não. Se eu não me engano, né, Tiago, não sei se você tem essa informação, mas foi bem antes isso, essa aprovação contrária ao rodeio aqui na cidade, né? Foi no início dos anos 2000. Início dos anos 2000, é isso. Então, faz tempo. Eu lembro, inclusive, quando era criança, de ter havido aqui na cidade, mas eu era criança antes dos anos 2000, evidentemente. Olha, vou pedir para o pessoal de casa participar com a gente pelo 19 97102 1493.
19971021493. A gente quer saber a sua opinião sobre os rodeios e também sobre outros tantos assuntos que vamos discutir ao longo desta edição. Claro, se rolar polêmica, Thiago, a gente volta a falar mais sobre o rodeio, que eu tenho certeza que vai dar polêmica. 10 horas 13 minutos, 10 e 13. Vamos agora com a previsão do tempo. Lari Lopes conta pra gente. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos os ouvintes do Manhã Bandeirantes. Em Americana, hoje máxima de 27 graus. Em São João da Boa Vista, máxima de 25 graus. E em Porto Feliz, 26 graus. Os dias devem continuar com o sol predominando e com o céu limpo. Mas com a falta de umidade, o ar seco prevalece. E os índices de umidade relativa do ar podem ficar abaixo dos 30% aqui no interior paulista. Já um alerta para a nossa saúde. Temos que nos hidratar bastante, principalmente nas horas mais quentes do dia. Já vou aproveitar e adiantar a previsão da semana que vem para todo mundo se programar. A partir de terça-feira, uma forte frente fria deve chegar ao sudeste, trazendo uma nova onda de frio intenso, que promete derrubar as temperaturas. Esse sistema também traz instabilidades, então já pode tirar o guarda-chuva e o casaco do armário. De Campinas, Lari Lopes. 10 horas, 14 minutos, tá aí, né? Você certamente ouviu a Lari Lopes e ouviu o Thiago, deve falar assim, nossa, mas tá todo mundo com o nariz aí entupido. É o tempo seco, né? Não tem jeito. Tá todo mundo estranho por causa desse tempo maluco aí, com muita seca e principalmente friozinho de manhã, e a Lari já adiantou mudança na temperatura. E olha, o ministro do Supremo, André Mendonça, tem agora 90 dias para apresentar o voto no julgamento sobre o marco temporal das terras indígenas. A sessão foi adiada após pedido de vista do próprio magistrado, que pediu mais tempo para análise sobre o tema. O texto estabelece que povos originários têm direito a territórios ocupados até 5 de outubro de 88, data da promulgação da Constituição. Atualmente, o placar do julgamento iniciado em 2021 está em 2-1 contra o marco temporal. Entre os que já votaram, o ministro Edson Fachin discordou dos critérios da matéria, alegando que o texto é anticonstitucional. Por outro lado, Nunes Marques considerou que a data deve ser adotada para definir novas terras indígenas. Durante a sessão de ontem, o ministro Alexandre de Moraes votou contra o marco temporal, mas fez uma ponderação importante. Segundo ele, agricultores que tiveram que sair das terras também deveriam ser indenizados pelos donos de propriedades e benfeitorias. Nem do 8, nem do 80. Se renegar totalmente a segurança jurídica ao se afastar o ato, o negócio jurídico perfeito, coisa julgada, boa-fé, o direito de propriedade, nós estaríamos também renegando uma série de direitos fundamentais a gerações de pessoas. O voto conciliador de Moraes foi visto como uma garantia para o setor agrícola, que enxerga no marco temporal uma ameaça às propriedades rurais. É o que ressalta o vice-presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, o deputado Arnaldo Jardim. O voto do ministro Alexandre de Moraes dá um sinal, que é o reconhecimento do direito do agricultor, mesmo em terras que venham a ser questionadas, coisa que nós achamos que não seria o caso, mas que a justa reivindicação esteja estabelecida. O deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo, também segue a mesma linha de pensamento. Nós esperamos que o processo legislativo seja concluído, que a segurança jurídica, tanto para os produtores rurais, proprietários de terra, em especial os pequenos, como também os indígenas, a população indígena, tenham essa segurança jurídica tão necessária. O assunto tramita ao mesmo tempo no Congresso. O texto que estabelece o marco temporal já foi aprovado na Câmara e agora segue para análise do Senado. O pedido do regime de urgência para avaliar o projeto já conta com as assinaturas necessárias. Tiago Prudente. Portanto, temos aí um período de análise até André Mendonça se manifestar. Enquanto isso, uma discussão paralela que acontece ali na Câmara, né? Já foi aprovado ali na Câmara, foi para o Senado, mas é aquela questão. Se o STF considerar inconstitucional,
essa lei aí não vai servir de nada porque ela já nasce morta. Então, na verdade, o que vale mesmo é o que o STF vai julgar agora. E tem um detalhe, felizmente agora o pedido de vista tem um prazo, porque antes não tinha um prazo, o ministro pedia a vista e sentava em cima do processo, ficava lá anos e anos. Agora, pelo menos, tem um prazo de 90 dias que o ministro André Mendonça tem que devolver o processo para julgamento no plenário do STF. Dito isso, eu acho que o marco temporal tem uma coisa que é muito importante a gente destacar. O marco temporal, esse negócio de colocar uma data a partir de... é muito complicado, porque as terras onde se formaram o Brasil, onde hoje a gente chama Brasil, eram antes da chegada dos portugueses, eram terras dos indígenas. Então, há um debate sobre isso. Então, se elas eram terras dos indígenas, é complicado a gente falar esse debate. Olha, a partir dessa data, então, eu vou pegar essa data como uma margem, porque a gente teve um processo de colonização muito agressivo, um processo onde muitas populações indígenas foram dizimadas, onde houve... Isso é inegável, não estou aqui... Tem muita gente que confunde isso com político, isso não é político, isso é história. Isso é história, isso não é lado político, isso é história. A gente teve um processo de colonização agressivo, onde as populações indígenas foram dizimadas, onde houve um avanço exatamente para a conquista das terras. Isso tem que ficar muito claro, não só no Brasil, nos Estados Unidos foi dessa maneira, em toda a América do Sul, em parte da América Latina também foi desse jeito. Então, quando vem a questão da demarcação das terras indígenas, é exatamente para fazer uma retratação com aquilo que foi provocado com os povos indígenas. O que muita gente que é a favor do marco temporal diz é que várias terras serão demarcadas, que hoje estão na mão da agricultura, serão demarcadas para os indígenas. Isso não é verdade. Eu acho que, se a gente for considerar, os indígenas têm poucas terras comparados ao que eles já tiveram, porque o país todo era deles. Então, há poucas terras que vão ser demarcadas. E eu ressalto que o voto do ministro Alexandre de Moraes traz um ponto muito importante, que eu acho que é a modulação. No modo geral, eu sou contra o marco temporal, criar-se uma data. Mas, ao mesmo tempo, acho que o voto do ministro Alexandre de Moraes traz uma modulação muito razoável, que é o seguinte: as terras onde e aí tem que ter a comprovação de que aquela pessoa que ocupa aquela terra não está ocupando há muito tempo, tem uma série de questões que precisam ser atendidas. Caso essa terra seja desapropriada para virar uma reserva indígena, para virar uma terra demarcada, aquele agricultor, aquele pequeno produtor precisa sim ser indenizado, ele precisa sim ser recompensado, porque é um processo que não começou agora, é um processo muito antigo de colonização. Então acho que essa modulação do voto do ministro Alexandre de Moraes pode virar ali algo específico. É muito parecido com o que acontece com a reforma agrária. Para quem está nos ouvindo, na reforma agrária é dessa maneira. Quando há a desapropriação de uma terra, chamada terra improdutiva, o dono dessa terra é pago pelo governo. O governo paga para esse dono o valor da terra, ele recebe e aí o governo distribui essa terra para a reforma agrária. É isso que acontece dito dessa maneira. Mas eu acho que pode ser um caminho aí nessa questão do marco temporal, um meio termo. Mas é claro, é preciso criar critérios, é preciso criar formas para que todos os lados sejam beneficiados. Eu acho que não pode ser nem 8, nem 80, como mencionou o ministro Alexandre de Moraes. Mas criar uma data é esquecer todo o nosso processo histórico no Brasil. Não dá para fazer isso e é preciso muita atenção com as populações indígenas do nosso país. Eu ouvi uma pessoa dizendo, mas tem indígena que mora na cidade. É claro que tem tribos indígenas, não se usa mais esse termo, que ficam em regiões urbanas, porque as cidades invadiram onde eles ficavam. Então, é preciso ficar muito claro isso. Então, acho que uma modulação, tanto para
favorecer o agronegócio, tanto para favorecer as populações indígenas, é muito importante. Não pode nem ser nem 8, nem 80, e é uma discussão importante que está sendo travada e que vai trazer, sim, segurança jurídica, tanto para as populações indígenas quanto para agricultores que estão em terras que estão em disputa, e eu acho que esse é um caminho. Não sei se você concorda comigo, Gustavo, mas eu sempre acho que o diálogo e o meio termo em algumas questões pode ajudar. É claro que quem está em terras, invadiu terras que já estavam sendo demarcadas, não vai ter esse direito. Quem fez isso há muito tempo, é geracional, a família já está lá há muitos anos, aí sim, acho que a indenização cabe até como uma forma... porque às vezes aquela pessoa que ocupa aquela terra naquele momento não foi ela, foi um parente muito distante que fez todo esse processo devido a um processo histórico. E eu acho que é importante chamar atenção também, Thiago, como você bem me corrigiu, esse projeto de lei está agora no Senado e a gente está tratando um tema muito complexo com um projeto de lei. E assim, teria que ser tratado, vamos dizer assim, por uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. Existem até umas conversas dentro do Congresso sobre isso. Só que assim, o próprio Edson Fachin, ele deixou claro, eu separei uma fala dele aqui, escrita, né? Existe um flagrante vício de forma, teria de ser tratado como uma PEC. Mesmo assim, o que ele diz? Ele diz, direitos fundamentais não são passíveis de retrocesso. E esse é o ponto, né? Se a gente for analisar essa questão, é uma cláusula que chega a ser pétrea, né? Não vai dar para mudar, não. A gente vai mudar, colocar esse marco ali na Constituição como uma PEC. É impossível. Então a gente está tratando de um tema muito complexo, num projeto de lei, que é o Congresso mostrando que ele tem uma opinião, que ele tem uma visão, mas eu acho que, até sabendo, né, Thiago, que não vai fluir isso daqui para frente, que vai barrar ali no STF, né? Eu acho que o Congresso já tem essa ideia com o STF, pelo menos essa expectativa que o STF barre em parte a questão do marco temporal, porque há essa questão mesmo que está na Constituição, de uma cláusula da Constituição, e, portanto, ele não seria válido, a não ser que o STF tenha outro entendimento, mas o que caminha hoje não é para isso. Mas é o que a gente tem que ressaltar, eu acho que a modulação, e é o que eu sempre ressalto aqui no programa, é o problema da falta de regulamentação nos artigos da nossa Constituição. A nossa Constituição foi promulgada em 1988. Até hoje, existem inúmeros artigos que não foram regulamentados pelo Congresso Nacional. Existem inúmeras questões que não foram regulamentadas pelo Congresso Nacional. Inúmeras questões que ainda não foram decididas. E aí abre margem para esse tipo de situação. No caso do marco temporal, não é uma questão de falta de legislação, é uma questão de um pedido de inconstitucionalidade de algo que estava sendo votado. Então é algo diferente, foi querer criar uma legislação a mais do que já se tinha. Eu acho que esse é o grande ponto. Eu acho que tudo precisa de fiscalização, a gente tem alguns problemas muito graves no nosso campo brasileiro que prejudica tanto as populações indígenas e prejudica também o agronegócio. Isso tem que ficar muito claro, porque às vezes a gente fala aqui de uma maneira que as pessoas acham que a gente está defendendo só um lado. Não é defender um lado, a gente está aqui para apontar que existe um problema grave que afeta os dois lados, afetam os dois lados dessa história, e os dois lados, e aí eu tô falando de pessoas sérias, tô falando do agronegócio sério, tô falando de populações indígenas sérias, porque tem muito picareta, e tem mesmo, dos dois lados, tem muito picareta mesmo, mas tem muita gente séria, e a sua grande maioria é gente séria, tanto das populações indígenas, quanto do agronegócio. Essas pessoas querem uma solução para esse problema, querem paz no campo, querem poder produzir, querem os indígenas manter suas reservas e aumentar a área de demarcação para que a sua cultura seja mantida, para que eles também tenham um avanço. Então é preciso essa discussão. Só que, às vezes, o debate é contaminado por meia dúzia de picareta de um lado ou do outro, que causa, que provoca situações que não são cotidianas, e aí acaba contaminando o debate. E aí é o que eu falo, deputados também que extremados, que provocam esse debate sem conhecer o assunto, também acabam prejudicando o real debate sobre a questão do campo no nosso país, que vai além dos povos indígenas, vai além do agronegócio, vai da questão de terra, vai de uma série de
questões que estão envolvidas como desmatamento, como o agronegócio de baixo carbono, que também avança. Muita gente não conhece, mas o agronegócio de baixo carbono é algo pioneiro no Brasil e que avança muito rápido. Então é preciso um debate menos acalorado e mais técnico sobre esses assuntos. Bandeirantes 10h27, um superfungo foi identificado em um paciente no Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, o CAISM da Unicamp. O paciente é um bebê prematuro que foi diagnosticado no dia 18 de maio. Esse é o primeiro e único caso do superfungo Candida auris em Campinas e também aqui no estado de São Paulo. Recém-nascido, segue internado e apresenta boa evolução clínica. De acordo com a Secretaria de Saúde de Campinas, todas as medidas de prevenção e controle foram implementadas pelo hospital, o CAISM. A Vigilância Sanitária monitora a investigação e também essas medidas. Até agora não há suspeitas de novos casos. Esse superfungo foi identificado pela primeira vez no Japão em 2009. O primeiro caso no Brasil foi em um hospital na Bahia, em dezembro de 2020. O fungo pode não oferecer risco às pessoas saudáveis, mas pode levar à morte quem tem sistema imunológico debilitado. E olha só, as regiões do corpo onde o Candida auris costuma ficar são ouvidos, narinas, axilas e virilhas. Nesta fase, não há sintomas. Já em casos mais graves, podem até prejudicar órgãos como o coração e o cérebro. Para a gente entender, esse vírus, na maior parte das vezes, ele passa a ser, em casos de pessoas com o sistema imunológico debilitado, mortal, porque ele é muito resistente também a antibióticos. O atendimento no CAISM segue normalmente, só ressaltando então, Tiago, e deixando bem claro, né? A gente está falando então de um caso, por enquanto não há outras confirmações e claro, né? Traz um alerta mesmo porque não é uma boa notícia, muito pelo contrário, né? Um alerta, eu acho que agora os órgãos de controle têm que ficar atentos a essa questão e a gente tem que monitorar, mas não é uma questão de pânico, porque tem gente que já escuta, já acha que o mundo vai acabar, não é bem assim. A gente está fazendo esse alerta aqui, os órgãos responsáveis para fazer esse controle e também identificar o que aconteceu já tem que entrar em ação e é um momento muito crucial, né? Quando se há um primeiro caso, a gente vai acompanhar, né, de perto, né, Gustavo? Porque ainda mais um assunto que envolve recém-nascidos, crianças, sempre causa muita comoção, né? Exatamente, são 10h29, 10h29. Atenção para sua hora, você está ligado aqui no Manhã Bandeirantes com as informações da sua manhã, tudo que você precisa saber. Daqui a pouquinho aqui no Manhã Bandeirantes a gente vai destacar outros assuntos importantes e tem também uma entrevista, é isso mesmo, a gente vai conversar com o CEO responsável por uma empresa que deve organizar aqui na cidade de Campinas um evento interessante, Tiago, sabe por quê? Porque a gente vai discutir o futuro da nossa alimentação. Daqui a pouquinho, então, mais informações para vocês. Agora 10h30. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Gol! Campeonato Brasileiro e o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta. Com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Melhore a sua performance sexual com a clínica Upman. WhatsApp 998005939.
Este é o Manhã Bandeirantes. Horas 32 minutos, 10h32, você ligado aqui na Bandeirantes, sempre muito bem informado. E, claro, eu destaco a participação de você, ouvinte, agora pelo 199-7102-1493, 199-7102-1493, está na escuta, mande um alô pra gente, claro, sua opinião é sempre importante. Destaco aqui o comentário de um ouvinte, o Wagner, final 0854, dizendo aí que o Thiago está certo ao dizer que o nosso processo de colonização foi muito agressivo, mas ele faz uma comparação aqui com a descondenação do atual presidente Lula, né? Naquela ocasião, ex-presidente Lula, e, segundo ele, a armação para reconduzi-lo à presidência. Diz ele, coisas distintas, sim, mas com o mesmo efeito desastroso ao país. Eu agradeço o Wagner, ele fez um belo texto aqui, eu li, Wagner, mas não dá tempo de ler aqui ele completo. Agradeço a sua colaboração com a gente, continue mandando mensagens, compartilhando com a gente aqui pelo telefone 199-7102-1493. Campinas cedia na próxima semana a 4ª edição do Fórum International Food Tech, evento que discute o futuro da indústria de alimentos no Brasil. Em 2 dias de painéis e debates estarão presentes 20 startups brasileiras e de outros países da América Latina. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar então com Paulo Silveira, ele que é CEO da empresa responsável aí por organizar esse evento International Food Tech. Paulo Silveira, muito bom dia, obrigado por falar conosco neste feriado. Bom dia, Gustavo, bom dia a todos. Vou começar perguntando para o senhor com relação a esse cenário, né? A gente está falando hoje de uma situação em que nós temos áreas produtivas, nós temos uma condição climática, ainda que em mudança, favorável à produção, mas, claro, a gente precisa pensar no futuro. E a intenção é essa, é discutir como que a gente vai se alimentar daqui quanto tempo? 10, 20 anos? Explica pra gente, por favor. A questão que vem sendo debatido nas comunidades globais é essa transformação da maneira de produzir alimentos, né, de forma sustentável. Então tem um tripé, Gustavo, que é alimentos, saúde e planeta. Então esse tripé é o que a gente tem discutido para transformar uma indústria mais sustentável, uma agricultura mais sustentável, com produtos acessíveis, nutritivos para o consumidor. E isso exige uma transformação na forma de pensar também, né? Não é só investimento na indústria que vai dar, é a forma de pensar, né? Então, pensar como economizar água na produção, energia na produção, colher mais por hectare, né? Então, é tudo isso, e isso tudo envolve muita tecnologia, envolve um planejamento, envolve a colaboração de todos, né, dessa comunidade agroindustrial brasileira, né? Paulo Silveira, a gente está conversando sobre a 4ª edição do Fórum International Food Tech. E olha, o que chama atenção é que comida é essa, né? Muitas pessoas falam sobre isso já há algum tempo, inclusive sobre a utilização de, não sei se dá para dizer isso, as pessoas podem interpretar mal, enfim, mas de insetos, né? Gafanhotos, entre outros alimentos. Esse é o tipo de discussão, não necessariamente. Conta pra gente. O Gustavo, esse é um exemplo muito bom, né? Na Europa hoje já tem muitas empresas produzindo proteína de inseto que na verdade não tem gosto nenhum, é proteína pura, uma farinha adicionada em produtos, por exemplo, barra proteica, que a gente conhece bem, e em outros produtos, né? E tem também a questão da carne cultivada, né? Que hoje no mundo nós temos mais de 100 iniciativas, até num relatório publicado recentemente pela FAO, né, que é o organismo da ONU tratando da questão de alimentos, tem mais de 100 empresas no mundo trabalhando com carne cultivada, né, empresas grandes. Então, assim, por quê?
porque vai faltar proteína, né? Tem uma mudança de hábito, a população cresce, como todos nós sabemos, e vai faltar proteína. E assim, uma discussão interessante é que isso aqui não exclui realmente a carne tradicional que a gente come no dia a dia. Ela agrega, né, uma nova forma de produzir proteína, talvez um pouco mais eficiente na questão do planeta, né, não emite gás metano como os nossos animais emitem. Então tudo isso está caminhando junto nessa transformação, né? Produtos de fermentação, né? Hoje você tem produtos peito de frango através de fermentação de cogumelos, por exemplo, né? Isso aí já é uma avenida que está vindo muito, muito forte, né? Exato. Eu pergunto para o senhor também sobre esse panorama. A gente tem uma distribuição de alimentos que também fica a reflexão, né? Porque apesar da gente produzir, por exemplo, o Brasil aqui, ele responde por... A indústria de alimentos responde por 10% do PIB. Só que assim, ainda a gente enfrenta uma situação complicada no que diz respeito à segurança alimentar. Muitas pessoas não têm o que comer. É um processo, claro, uma outra discussão que a gente está falando sobre sociedade, sobre distribuição de renda, mas assim, até para pensar daqui para frente, como que esse alimento pode chegar também às outras pessoas, ou de forma igualitária, ou o mais igual possível a todas as pessoas? Gustavo, assim, o Brasil é responsável por alimentar quase 1 bilhão de pessoas, porque o Brasil é uma potência agrícola que exporta. Saiu semana passada um órgão dos Estados Unidos que o Brasil já passou os Estados Unidos na exportação de soja no mundo. Então, nós somos o primeiro produtor de soja e o primeiro exportador de soja para o mundo. E no Brasil nós temos 33 milhões de pessoas que passam fome, né? E 125 milhões que têm algum tipo de insegurança alimentar, né? Isso é uma questão que tem que ser plano de governo, tem que ter colaboração de todos da cadeia, da indústria, da agricultura, em programas que realmente dê acesso, porque toda essa transformação que nós estamos discutindo não vale se as pessoas não tiverem acesso ao básico da alimentação. Então, tem esse pano de fundo, que é uma vertical, para mim, a mais importante de todas, oferecer à população alimentos nutritivos e acessíveis. Então, toda essa discussão de produtos vegetais, carne cultivada, fermentação, alimentos do futuro, tem que passar por acessibilidade da população a esses produtos nutritivos. Quem está conversando conosco aqui no Manhã Bandeirantes é o Paulo Silveira, CEO da empresa responsável por esse evento, International Food Tech. Tiago Prudente também está na escuta e tem pergunta. Muito bom dia, Paulo. Muito obrigado aqui por participar do Manhã Bandeirantes, nesse feriadão aí. E eu vi que você estava comentando sobre essa questão que a gente tem... eu fiz uma entrevista há pouco tempo com uma das empresas que desenvolveu um ovo à base de sementes. E aí eu conversava com o CEO dessa empresa e ele disse o seguinte, falou, olha, quando a gente desenvolve esses produtos, não é de olho que ele vai substituir o produto original, mas já pensando nessa superpopulação que o planeta deve alcançar e também para ser uma complementação da alimentação tradicional que a gente tem, para atender um público também que não quer consumir proteína animal. Como é que você vê esse cenário? Daqui a quanto tempo a gente deve equilibrar essa balança? Ela deve se equilibrar ou não? Como que você vê esse cenário? Porque todo mundo fala, o planeta, principalmente quando se fala de veganismo, de vegetariano, mas a indústria aposta que deve haver um crescimento nesse segmento, mas ao mesmo tempo manter os métodos tradicionais de produção, tanto de carne quanto o agronegócio. Como é que você vê isso? Bom dia, Tiago, tudo bom? Olha, essa pergunta é interessante porque eu comecei... A gente pensa que tudo é excludente, né? Mas, na verdade, são complementares, né? Nós estamos procurando mais proteínas. E quanto mais fontes de proteína nós tivermos, diferentes metodologias de produção, melhor,
né? Então você vai ter o seu animal e vai ter produtos de carne cultivada. Você vai ter o seu ovinho lá da galinha, como você vai ter ovos desenvolvidos com outra tecnologia. O importante é o seguinte: qual é a composição do alimento, qual é a composição de aminoácidos da proteína e o que a população precisa para se alimentar bem. Porque assim, a população vive mais hoje, Tiago. Então, essa demanda por alimentos é maior. A população cresce e vive mais. Então, essa demanda vai existir sempre crescente. Então, a tecnologia e ajudando a desenvolver novos processos de produção de alimentos saudáveis, seja bem-vindo, né? Não podemos fechar os olhos. Nós estamos conversando então com Paulo Silveira, CEO da empresa, responsável então por esse evento do Fórum International Food Tech, realizado aqui em Campinas a partir desta semana. Eu agradeço demais a conversa, agradeço as explicações, né? Principalmente com relação a temas como esse, né? Falar sobre alimentação é muito relevante, muito necessário. Um ótimo dia para o senhor. Muito obrigado. Agora são 10 horas e 43 minutos, 10h43, atenção para a sua hora. Olha, nós temos aqui uma informação com relação a um acidente que aconteceu na Anhanguera, sentido capital, aqui na altura de Campinas. Para você ter noção da gravidade desse acidente, o trânsito é bastante complicado, portanto, para quem passa ali na região do Padre Anchieta. Situação complicada, pelo menos até ali, Sumaré, região de Nova Veneza, aquele acesso ali do Jardim Manchester, do Minneapolis em Nova Veneza. Tá tudo travado, situação complicada, o motorista vai passar ali pelo acesso a Dom Pedro e o acidente está basicamente ali na altura da Vila Padre Anchieta, né, na região do Três Marias, aqui em Campinas. Nós temos o seguinte aqui: carreta carregada de areia tombou em cima de uma utilitária. Uma vítima presa nas ferragens, bombeiros no local, tráfego pelo acostamento. Então a situação é bem complicada. A informação atualizada que a gente tinha aqui da Autoban é de 1 quilômetro de lentidão a 10 minutos. Já mudou esse cenário completamente. A gente tem um trânsito muito complicado. Evite a Anhanguera na manhã de hoje. E a gente já tinha falado, abrimos aqui o Manhã Bandeirantes com informações sobre o trânsito na capital paulista, né, que foi complicado na Bandeirantes, e a movimentação principalmente por causa do feriado. E hoje, já com esse acidente que acaba atrapalhando bastante a vida do motorista. São 10 horas e 45 minutos, 10h45, atenção para a sua hora. A gente traz mais informações para você, porque 2 homens armados assaltaram uma joalheria em um shopping de Indaiatuba na tarde de ontem. Alguns produtos do estabelecimento foram levados pelos bandidos, que conseguiram fugir. Ninguém ficou ferido. Por meio de câmeras de monitoramento, a Guarda Civil Municipal conseguiu refazer o trajeto feito ali pelos suspeitos e localizou o carro utilizado no assalto. Esse veículo estava abandonado no distrito industrial da cidade. Até o momento, ninguém foi preso. O shopping está funcionando normalmente. Informação para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes. A hora certa, 10 horas e 45 minutos, 10h45. Outros assuntos aqui que a gente vai tratar com você, que a gente está tratando com você, é com relação às investigações sobre desvios de recursos públicos da educação que apontam pelo menos 4 pessoas próximas ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Deflagrada na semana passada, a Operação Efesto apura fraudes em licitações na compra de kits de robótica em Alagoas. Entre os suspeitos estão o empresário Murilo Nogueira Júnior, dono de um cofre com cerca de 4 milhões de reais encontrado pela Polícia Federal, e também Luciano Cavalcante, ex-assessor e braço direito do presidente da Câmara, que acabou exonerado da liderança do Progressistas após a revelação do esquema. Além deles, é citado também o nome de Edmundo Catunda, dono da empresa Megalic, acusada de superfaturar kits de robótica de até 14 mil reais. Os envolvidos negam a participação em fraudes de licitação e lavagem de dinheiro. O presidente da Câmara nega também qualquer relação com irregularidades. Ele, inclusive, ligou para o diretor da PF, Andrei Passos, e reclamou do vazamento de informações da operação. Tiago.
Essa operação aí é o tendão de Aquiles de Arthur Lira, né? Porque foca em pessoas muito próximas ao presidente da Câmara. É algo que envolve o orçamento secreto, o famoso orçamento secreto, verbas destinadas para a compra desses kits de robótica em Alagoas. Além dessa operação, você precisa entender o contexto político em Alagoas, em que há uma disputa entre o grupo de Arthur Lira e de Renan Calheiros. E aí fica mais complexo ainda, porque ambos fazem parte da base do governo hoje. Mesmo Arthur Lira dizendo que o PP é um partido independente, a gente vê que nas votações o PP vota em sua grande maioria como base do governo, até porque está de olho na liberação de verbas. Então a gente tem aí um cenário muito delicado. Mas, pelo que a investigação já mostrou, a gente tem um grave desvio de dinheiro relacionado à compra desses kits de robóticas em Alagoas. E esse era o grande problema apontado no orçamento secreto. Porque orçamento secreto é diferente de emenda impositiva. E eu vou explicar aqui o porquê. O orçamento secreto, o deputado, sem se identificar, definia para onde o dinheiro ia. Então ele escolhia para onde o dinheiro ia. Então, isso, se não há uma transparência de onde esse dinheiro está indo, o que acontece? Pode facilitar esquemas de corrupção. Porque há os acordos, vamos supor, um acordo como esse do kit de robótica, que está sendo investigado, não foi provado ainda, está sendo investigado pela PF. O deputado vai lá e destina a verba para essa compra de kit de robótica. A pessoa que vai armar um esquema de corrupção, sabendo que a verba vem, ela consegue superfaturar essas compras, e aí sim, como tudo não é muito claro, não dá para saber de onde veio o dinheiro, quem que mandou o dinheiro, então fica mais difícil de investigar. Emenda impositiva é outra coisa. Emenda impositiva, o deputado vai lá e ele tem direito a destinar verbas. Só que acontece, a emenda impositiva, muitas vezes, ela está alocada a uma área. Por exemplo, olha, da verba da emenda impositiva do deputado, ele tem que 60% destinar para a saúde, mas o nome dele sai, você sabe o que está saindo. Então, esse é só apenas um reflexo do orçamento secreto, o que pode ter ocasionado vários esquemas de corrupção pelo país todo. Isso é muito bom ressaltar, e agora a gente tem esse cenário. Está se fechando ali no cerco de Arthur Lira, mas é bom destacar que o nome do presidente da Câmara ainda não foi citado diretamente. Pelo 19971021493, o ouvinte participa reclamando, inclusive, do trânsito na Anhanguera. A situação está complicada. Está complicada também no anel viário Magalhães Teixeira, quem segue sentido a própria Dom Pedro. Então, sentido Anhanguera Dom Pedro, desde aqui mais ou menos da entrada de Valinhos, né, um pouco mais para frente, na altura do Jardim Samambaia, nós temos aí o trânsito que começa aí devagarzinho, vai parando, até ali nas proximidades do Gramado. E olha, são 10h50, Bandeirantes 10h50, estamos com aqui o nosso Tiago Dantas. Tiago, né, ou melhor, sem H, né, os dois sem H. Tudo bem com você, Tiago? Você vai trazer destaques hoje, vai fazer como eu falei pro Lucas, né, vai fazer o que eu faço, vai trazer os detalhes pra gente do que vai ser manchete, vai ser destaque no Acontece de daqui a pouco. Eu ia brincar aqui, eu falar que você faz a hora do Gugu, mas deixa pra lá. Tá vendo? A hora do Titi agora. Tiago Dantas, tudo bem? Muito bom dia pra você. Bom dia, Gustavo. Bom dia pro meu xará Tiago Prudente. Bom dia pra quem está sintonizado na RB Campinas. Exatamente, logo mais, à 13h, tem um Acontece com o Gustavo Gimenez. E aqui estou para dar alguns dos destaques de logo mais o nosso noticioso, né, Gustavo? Exatamente, o nosso noticioso da 13h. Deixa eu perguntar uma coisa, Tiago, você tem mais detalhes sobre esse acidente que aconteceu, então, na Anhanguera? Você, claro, está acompanhando isso de perto. A situação está bem complicada por lá, né? Exatamente, Gustavo. A gente fez contato com a concessionária que administra a Anhanguera agora há pouco, e o que nos foi informado é o seguinte, que essa carreta carregada com 28 toneladas de açúcar, ela tombou no quilômetro 102 sul da rodovia Anhanguera. Isso foi na manhã de hoje, né? Então, quem estiver passando pelo local vai estar preso, né? Porque há uma lentidão de, até o momento, 1 quilômetro de congestionamento, né? O trânsito segue lento no momento. E, segundo a concessionária, o motorista ele não teve ferimentos graves, né? Apenas alguns ferimentos leves.
e segue consciente, está no local. E essas são as primeiras informações. A gente está com uma equipe já sentido a esse acidente, de encontro com esse acidente. Logo mais não acontece. Mais informações sobre esse acidente com esse tombamento dessa carreta com 28 toneladas de açúcar. Então, quem estiver passando pelo local, uma opção é seguir pela a marginal, né? Então, você segue pelo lado direito, né? As faixas do lado direito, pela marginal, que aí você segue tranquilamente. Óbvio que também tem um pouco de lentidão nessa marginal do lado direito, porque tem os curiosos, né? As pessoas acabam reduzindo um pouquinho a velocidade para ver o que aconteceu. Pela manhã, quando eu estava saindo de casa, eu que moro ali próximo, eu vi até então 3 viaturas do Corpo de Bombeiros e vi que estava um pouquinho posicionado, né? Aquele pedaço ali. E conforme a gente apurou, descobriu que foi então esse tombamento de uma carreta com 28 toneladas de açúcar, Gustavo. Então estava tranquilo o trânsito, né? Mas vai criando ali uma barreira e vai impedindo ali o tráfego, né? Eu falei que está complicado desde Nova Veneza, em Sumaré, permanece então esse trânsito bastante complicado. Só aproveitando o gancho, Thiago, você está falando aí sobre trânsito na Anhanguera, eu presto serviço para você, ouvinte, com relação à Marcha para Jesus 2023, que vai ser realizada aqui em Campinas. E por causa disso, esse evento tem concentração ali no Lago do Pará, com o início da marcha a 1h30 e percurso então pela Avenida Francisco Glicério. Não é hoje, é só no sábado, mas a Glicério está com problema, viu? Isso porque tem faixa ali interditada para que o motorista, né, não atrapalhe até mesmo a montagem de um palco, ali, a montagem de uma estrutura que está sendo armada ali no local. Então, serão feitos diversos bloqueios ali na Glicério, com a Moraes Salles, entre outras vias da região central. Então, se você puder evitar a região já a partir de hoje, principalmente a Glicério está... Ontem à noite eu passei por lá, estava uma faixa só liberada na altura do Lago do Pará. Evite. No sábado, região central da cidade, bastante complicada. Já vai o aviso para você, ouvinte. Tiago, mais destaques para a gente. E segue complicado também a quinta-feira para quem vai passar pela John Boy do Lope, viu, Gustavo? Isso por conta que o pessoal lá está erguendo, né, está fazendo o içamento, na verdade, de uma viga para a construção do novo viaduto da Avenida Transamazônica. Então, atenção você que está nos ouvindo, que vai passar pela John Boy do Lope. 2 trechos da Avenida John Boy do Lope, na região ali do Jardim Garcia, em Campinas, ficam interditados nessa quinta-feira, né, feriado de Corpus Christi, das 6 da manhã até as 5 da tarde. Então, se você vai passar, já está tudo interditado por lá. Você vai ter que fazer aí um outro caminho, né? Isso, então, para o içamento dessas vigas do novo viaduto da Transamazônica. Então, muita atenção para você que vai passar pela John Boy do Lope. Trânsito complicado para o motorista em Campinas, tanto na John Boy quanto na Anhanguera. Então, muita atenção para você. Pelo menos escolheu o feriado, né? Todo mundo ia reclamar se fosse dia de semana, né? Fala assim, olha, justo hoje, segunda-feira, então escolheu o feriado, ainda bem, não vai atrapalhar tanto a vida de quem está indo trabalhar, né? Isso. Ainda não acontece de hoje, a gente vai falar sobre um carro, Gustavo, um susto na manhã de ontem lá em Sumaré, porque um carro ele parou sobre a linha férrea, né? Isso por volta das 10 da manhã na cidade de Sumaré. O que acontece? Provavelmente o carro teve alguma falha mecânica, parou sobre a linha férrea e o que acontece? Um trem estava à vista, Gustavo. Por sorte, deu tempo das 2 motoristas, né, 2 mulheres, elas saírem do carro. Elas ainda ficam meio que sem entender o que aconteceu ali e quando olham para o lado, o trem aparece, essas mulheres conseguem sair, mas a colisão foi feia, então o susto muito grande, ninguém se feriu, mas o susto foi muito grande. As imagens dessa colisão você confere logo mais à 1 da tarde no Acontece, que também destaca os tradicionais tapetes de Corpus Christi pela nossa região. A Lucimere vai falar isso para você. Na verdade, a gente vai falar, né, que a Lucimere foi lá, fez as imagens. Ela vai falar no Bandicidade, né? Isso, no Bandicidade tem uma reportagem bem especial sobre isso. Isso e muito mais, à 1 da tarde no Acontece, na tela da Band, a partir da 1 da tarde. É isso, Thiago Dantas conversando com a gente, ele que produz o Acontece aqui para você na tela da Band e que, claro, hoje sem a minha pessoa lá, né, Thiago, está tendo um trabalho quadriplicado. Informações importantes que você trouxe aí, né, até prestando serviço para o pessoal. O Thiago talvez se lembre, no caso, o Thiago Prudente, de um acidente que aconteceu em Americana, na linha do trem, né, envolvendo um ônibus.
Isso foi pouco antes de 2010, se não me engano, 2009. Não tenho exatidão nessa informação, mas assim, a gente tem um problema muito sério com isso aqui na região. Temos linhas férreas cortando a região e acidentes que infelizmente acontecem, né, Thiago? Infelizmente está virando rotina. E aí tem a questão de muita gente que não obedece à sinalização. Em alguns pontos a sinalização também é precária. E aí eu fico pensando, e quando chegar o trem se chegar o trem intercidades, como é que vai ser? Porque vai haver um aumento desses cruzamentos. Ou eles vão ser criados pontilhões, pontes, para evitar que os carros cruzem. Porque aí o fluxo de trens também vai aumentar. A gente está falando de acidentes com trens de carga, que tem um fluxo muito menor. Imagina só com um trem de passageiros que teria uma média de cruzamento bem menor ali. Então, infelizmente na nossa região isso já é algo comum. Já virou algo rotineiro esse tipo de acidente e é preciso alguma atitude, né? Porque só a sinalização em alguns pontos não está funcionando, mas eu não sei o que fazer, não saberia o que fazer para solucionar esse problema aqui na nossa região. Exatamente, tem que pensar muito bem. Acho que essa é a missão das pessoas que estão planejando o próprio trem intercidades, que vai demorar para ficar pronto, então tem tempo para esse pessoal pensar. Thiago Dantas conversou com você aqui no Manhã Bandeirantes e, claro, ele sempre prestando serviço aqui. Volta amanhã, né, Thiago? Volta amanhã, Gustavo. Até lá. Um ótimo dia para você, então. São 10 horas e 58 minutos, 10h58. Você, ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes, segue sempre muito bem informado. No próximo bloco a gente vai falar de uma novidade muito importante, é que os beneficiários do Bolsa Família vão poder ter acesso gratuito a 40 medicamentos listados na nova fase da versão do Farmácia Popular. Novidade muito interessante. E olha, tem cobrança da Secretaria Nacional do Consumidor que quer saber o seguinte: por que os preços dos botijões de gás estão demorando tanto para baixar? Aí na sua casa, você já comprou gás recentemente? Continua caro? Pelo telefone 97102-1493, eu ia passar o telefone da TV, hein? 1997102-1493. Você participa, você conversa conosco nesta manhã de feriado. 10 horas, 59 minutos. Até já. Este é o Manhã Bandeirantes. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. A JFL Alarmes oferece as melhores soluções em alarmes, sensores, cercas elétricas, câmeras de segurança, interfones, motores para portões e muito mais para sua casa ou negócio. Peça pela marca de alarmes e cercas elétricas mais premiada do Brasil. Procure uma revenda JFL mais próxima de você ou acesse jflalarmes.com.br/distribuidores. JFL Alarmes, referência no desenvolvimento de soluções para proteger quem você ama. Tá cansado de ouvir notícias de fontes sem credibilidade? Não concorda com comentários que tentam claramente distorcer os fatos para direcionar a sua opinião? Ouça a Rádio Bandeirantes Campinas, imparcial e multiplataforma, no FM 85,7, AM 1170 e na Alexa. Assista no YouTube e acesse o nosso site. Onde você estiver, onde você for. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Este é o Manhã Bandeirantes. E claro, sempre muito bem informado com você, ouvinte, 11:01. Olha, a gente destaca para você o seguinte, viu, a vacina da gripe, porque 74% das crianças não foram imunizadas contra a gripe aqui na cidade de Campinas. E agora o prazo, não é, você há de se lembrar,
foi prorrogado para o dia 30 de junho, então é a chance de levar as crianças para receberem os imunizantes. Tá aí o Thiago. Você tomou vacina, Thiago? Tomei a vacina sim. Quando eu fui tomar a bivalente da Covid, me ofereceram a vacina da gripe e eu já tomei. Exatamente, eu tomei um de cada vez porque eu fui antecipado tomar não antecipado, quando abriu da bivalente eu fui correndo. Aí depois abriu da gripe eu voltei lá e fui para tomar. Então é importante ter essa informação para você, mãe, para você, pai, levar seu filho então para receber essa dose do imunizante, dose importante que vai garantir que você não tenha aí qualquer problema de saúde. Você sabe que a Lari Lopes, inclusive, quando a gente estava ali no Bora São Paulo, ela passou mal com gripe, passou mal mesmo. E assim, toda vez eu falava, Lari, vai tomar vacina. Ela falou assim, não, eu vou semana que vem. Falava no ar, né? Até que ela ficou doente e agora vai tomar vacina. Tem que ser assim, tá vendo? Ela aprendeu que ela precisa garantir ali o imunizante. E olha, aqui no nosso noticiário, claro, você já está sabendo de um acidente que acontece nesse momento, né? De certa forma, o atendimento, porque é uma carga de açúcar tombada na Anhanguera, situação complicada por lá. Lembro você, ouvinte, também, que traremos outros destaques. Inclusive, pedir ajuda do nosso Lucas, porque, olha, beneficiários do Bolsa Família vão passar a ter acesso gratuito a 40 medicamentos listados na nova versão do Farmácia Popular. Relançado pelo presidente Lula nesta quarta-feira, o programa não vai mais cobrar, por exemplo, por opções de anticoncepcionais e remédios para Parkinson. Há ainda versões de simvastatina para o controle do colesterol, além de alternativas para o controle da rinite e fraldas geriátricas. Para ter acesso, basta ir até a farmácia credenciada e apresentar a receita médica e um documento de identificação. Segundo o governo federal, 55 milhões de pessoas deverão ser beneficiadas pelas novidades. Durante uma cerimônia no Recife, Lula voltou a ressaltar que cuidar da saúde não é gasto. É por isso que eu tenho dito que cuidar da saúde não é gasto. Os outros vão dizer que é gasto. Eu não estou gastando, eu estou investindo dinheiro no pobre. Mulheres terão prioridade no Farmácia Popular. Medicamentos para o tratamento da osteoporose, antes com desconto de 50%, passam a ser de graça. O governo estima mais de 5 milhões de beneficiadas. O acesso a remédios também será facilitado para a população indígena aldeada. São 11 horas e 4 minutos, 11 e 4. Informação sobre saúde. E olha, nós estamos no mês de junho. É um mês que a situação para doação de sangue fica difícil. Isso por causa do frio. Simples assim, né? Faz frio, o pessoal começa a falar, mas eu vou doar. Gente que, inclusive, doa com frequência, tem aquela reticência para doar. A Lucimeire Ramalho esteve no Hemocentro da Unicamp recentemente e ela conversou, inclusive, com uma pessoa, o porta-voz lá do Hemocentro da Unicamp, o Michel de Moraes. E ele conta um pouquinho a situação pra gente a partir de agora. A expectativa de vendas para esse Dia dos Namorados é de 2,46% a mais no comércio de Campinas se comparado ao ano passado. Essa estimativa foi colocada em um levantamento da Associação Comercial e Industrial de Campinas. Isso deve injetar aqui no nosso comércio cerca de R$2.910.000. Ex-Lucimeire Ramalho falando sobre Dia dos Namorados. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, mas eu quero voltar para falar ainda sobre essa questão da saúde com o Michel de Moraes, então porta-voz do Hemocentro aqui da Unicamp, ele que deixa clara a situação. E a Lucimeire chamou a atenção para a situação das gavetas lá, né? Praticamente sem sangue estocado. Agora, Michel de Moraes, para você. Durante o inverno, as doações caem. Principalmente pelo frio, que afasta os doadores, e também por conta das férias escolares. Agora no mês de julho, né, o pessoal viaja e acaba esquecendo de vir doar sangue. A gente precisa de sangue durante todo o ano, né? Nós temos cirurgias, transplantes, acidentes acontecem, então a gente precisa do sangue durante todo o ano. Desde 2015 a gente tem o Junho Vermelho, então a cada ano a gente cria uma campanha diferente para tentar atrair esses doadores. Esse ano a gente fez uma coisa um pouquinho diferente. Geralmente a gente tem um protagonista, uma pessoa, encabeçando a campanha. Esse ano a gente criou uma história de um mandacaru encantado. Então o nosso protagonista é um mandacaru
que floresce a cada sangue doado. O mandacaru, ele representa essa pessoa, esse paciente, né? Então, quando a pessoa doa sangue, o mandacaru floresce e os nossos pacientes sobrevivem. Todo o processo demora cerca de 50 minutos a 1 hora. A pessoa passa por um ciclo, né? Do cadastro, pré-triagem, triagem e coleta. E no final tem um lanchinho também para o doador. E vidas salvas, até 4 a cada bolsa de sangue. Bandeirantes, 11 horas, 7 minutos. Você está ouvindo, então, aqui o Manhã Bandeirantes. E olha, ouvinte falando aqui pra gente, Anhanguera e Bandeirantes estão congestionadas em Jundiaí, na pista sentido interior. Na pista sentido capital, o trânsito está tranquilo nas 2 rodovias. Este ouvinte é Heitor Fredo me mandando mensagem aqui, já falando um pouquinho também da situação da Anhanguera, lá na altura de Jundiaí, e tá complicada mesmo, tô vendo aqui no mapa, a situação bem difícil, então, pro motorista. Esse sentido, então, é o interior, é o pessoal que tá indo, então, pro interior do estado no dia de hoje. Vale lembrar que tem acidente também na região de Campinas, como falamos anteriormente, na Anhanguera, sentido capital. Bandeirantes, 10 horas, 11 horas, 8 minutos. Esse relógio do Gustavo está extremamente diferente. 11h08. E olha, mais de 1 milhão de brasileiros aguardam por cirurgias eletivas no SUS que não precisam ser feitas de emergência. As esperas mais longas são para procedimentos de catarata, retirada de vesícula e hérnia. A promessa do governo federal é reduzir essa fila quase pela metade ainda neste ano. Mais detalhes com a repórter da Band, Olívia Freitas. De restrições. É assim enquanto o Marcos de Jesus Santos, que está desempregado, espera há 3 anos por uma cirurgia no abdômen. Faço sempre exame que eles mandam me fazer, mas quando chegar lá no hospital eles falam que uma hora é médico, outra hora é falta de aparelho. Aí estou esperando alguma explicação deles. O último relatório médico que o Marcos recebeu explicava que a cirurgia ainda não havia sido feita por falta de estrutura causada pela pandemia. Esse relatório completou 1 ano. O Marcos ainda espera pelo procedimento, assim como outros 1 milhão de brasileiros. É o tamanho da fila hoje no Brasil para a realização de cirurgias eletivas, aquelas que não são consideradas emergenciais e, portanto, podem ser agendadas. Um represamento que se intensificou com a pandemia e se tornou um enorme problema de saúde pública para o país. Segundo dados do Ministério da Saúde, são quase 1 milhão e 100 mil procedimentos, principalmente cirurgias de catarata, retirada de vesícula e hérnias. Os estados de Goiás, São Paulo e Rio Grande do Sul têm as maiores filas. O levantamento inédito foi feito pelos próprios estados para se adequarem ao Programa Nacional de Redução de Filas do governo federal. O orçamento de 600 milhões prevê a realização de 45% dos procedimentos, que devem acontecer ainda este ano. 595 mil, no entanto, não serão contemplados e continuarão na fila. Para o médico e professor do FGV Saúde, Walter Sintra, é uma medida paliativa e é preciso organizar o sistema para que todos sejam atendidos e a fila, de fato, seja zerada. É uma medida paliativa, é uma medida que vai tentar desafogar, mas não resolve o problema do sistema. Se não houver uma reestruturação do sistema de saúde com adequado financiamento e a adequada solução para os problemas de recursos humanos, principalmente, nós vamos ficar fazendo mutirão atrás de mutirão. Bandeirantes, 11 horas, 10 minutos, 11h10. Atenção para a hora. E olha, a gente está trazendo aqui as informações da manhã e um destaque importante é que a Secretaria Nacional do Consumidor quer saber das distribuidoras por que os preços dos botijões de gás estão demorando para baixar. Desde março de 2022, o valor médio do combustível teve queda de 12,7%, enquanto gasolina e o diesel caíram mais do que o dobro no mesmo período. Em maio, a Petrobras anunciou nova redução de 21% no GLP, quase R$ 9,00 por botijão. A expectativa da estatal era de que o gás passasse a custar R$ 99,00, mas a média cobrada no país ainda está em R$ 104, segundo a Agência Nacional do Petróleo. E olha, a gente conversou com economistas que estão dizendo que fica claro que os cortes nos preços
têm ficado aí pelo caminho. E olha, qualquer alteração no preço do gás vai atingir a renda de muitas famílias, principalmente das mais pobres. O pedido de explicações da Senacom, portanto, Secretaria Nacional do Consumidor, foi enviado ao Sindigás, o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo. Procurada a entidade disse que só vai responder depois de ser notificada. Portanto, né, aquilo que a gente sempre vê a situação, né, Tiago? Queremos a baixa, queremos um preço justo. Aí tem queda e essa queda não chega para o consumidor, aí é complicado, né? É aquela questão, né? O governo anuncia uma queda, ou mesmo a própria Petrobras anuncia uma queda no preço. Quando eu falo do governo, a questão de isenção de algum imposto, isso não chega na ponta da cadeia. A cadeia, claro, é muito grande, não é uma cadeia pequena, essa cadeia produtiva, mas, ao mesmo tempo, a gente vê que existem pessoas que agem de má fé. A gente tem que colocar isso também na ponta. Tem gente que age de má fé e tem os comerciantes também que estão aproveitando este momento para repor o preço que eles seguraram. Em alguns casos, o comerciante optou por segurar o preço por um tempo e agora que houve a queda, ele manteve o mesmo preço. Então é algo muito delicado. É claro que o PROCON tem que ser acionado para verificar se não há uma cobrança abusiva, porque a gente não pode interferir no preço, porque o preço não é tabelado, mas o PROCON tem essa função de fiscalizar. Tá tendo um preço abusivo, aí sim esse local tem que ser multado, esse local tem que ser autuado, porque o consumidor não pode pagar o pato numa situação como essa. Então, é importante essas ações, mas às vezes elas são muito demoradas. Elas têm que ser mais rápidas, tem que ter uma constância, e não só quando o preço cai. Quando o preço aumenta também, é preciso que haja fiscalização para ver se o aumento do preço também não foi abusivo. Porque às vezes o anúncio de um aumento de preço do gás sai hoje e no mesmo dia o preço já aumentou lá onde você vai comprar. Então é preciso ficar atento com essas questões e a ação dos órgãos de fiscalização sempre é muito importante, principalmente para aquelas instituições, para aqueles empresários do setor de combustíveis, de gás, que agem da maneira correta e acabam prejudicados por esses que acabam aí agindo dessa maneira e onerando o consumidor. Porque tem muita gente honesta, eu sempre ressalto isso aqui. A maioria das pessoas são honestas, mas tem uma meia dúzia que acaba prejudicando e criando ali um efeito de que todo um setor acaba saindo como vilão, e não é essa a verdade. E a gente está falando hoje falamos de alimento aqui, inclusive, né, no Manhã Bandeirantes, e agora falando sobre uma outra questão importante, que é o gás. O gás que é fundamental, portanto, para fazer esse alimento. E, evidentemente, diante desse cenário, a baixa no preço do gás vai influenciar, sim, a vida das famílias. Falando em preços, Tiago, olha só, a informação da Prefeitura de Campinas com relação ao Ceasa é o seguinte: o aumento do volume, portanto, da comercialização de alguns produtos por causa das tradicionais festas juninas. Então, gengibre, milho verde, pinhão, batata doce e até coco seco. Esperado aí, em média, um aumento de 30% na venda desses itens considerados típicos. O caso do gengibre é um aumento aí de 90%. Gengibre, que é peça fundamental na produção do quentão. Milho verde também é um outro produto que tem que estar na festa junina, aumenta 40% na venda. Olha só, 204 mil quilos a mais de venda. Para batata doce, o consumo aumenta 27% no período. Já a comercialização do coco seco sobe em média 20%. Coco seco para fazer cocada mesmo, né? Então nós temos aí pratos típicos que estão movimentando também o mercado, movimentando o comércio aqui na cidade de Campinas. Melhor época do ano, né, Tiago? Melhores comidas do ano. É uma época muito boa, né? E é natural que nessas épocas a inflação nesses produtos aconteça até pela demanda, mas claro que ninguém quer pagar muito caro, mas é uma época que a gente tem que tomar cuidado, né? Tomar cuidado para não comer demais. Beber demais. Exatamente. Então eu fui até fazer umas festas juninas aí, trabalhando, e o pessoal, todo mundo oferece quentão, vinho quente. Eu falo, não, gente, não posso, tô trabalhando. Mas não é fácil, não. Você gosta de quentão, Gustavo?
É bom, mas são bebidas que enganam a gente por serem doces demais, né? As pessoas vão bebendo, achando que tá tudo bem, mas não tá não, né? Então tem que tomar cuidado redobrado. Você já ficou de porra de quentão? Não, isso jamais. Olha, mudando de assunto, 11 horas, 16 minutos, uma carreta carregada com açúcar, portanto, tombou em cima de um carro. Foi na manhã de hoje, agora atualizando essa informação, no quilômetro 102 da Anhanguera. Mulher, portanto, estava dentro do carro, ficou presa às ferragens e foi retirada por volta das 11 horas da manhã, de acordo com a polícia rodoviária. Acidente aconteceu depois que o condutor do carro mudou da terceira para a segunda faixa. O veículo, então, colidiu com a carreta, fazendo com que o semi-reboque tombasse e a carga caísse sobre o carro. O motorista foi retirado com ferimentos leves, mas os bombeiros, claro, foram mobilizados para retirar uma mulher que estava no banco do passageiro e ficou portanto, embaixo da carga de açúcar. Pista sul da rodovia foi interditada para o resgate. Trânsito está sendo desviado pela marginal desde o quilômetro 107. O trecho não foi liberado ainda. A situação é complicada, já adiantando aí a vida do motorista, já avisando você, motorista, a situação de hoje. 11 horas e 18 minutos, 11 e 18, ainda seguindo com mais informações para vocês, mesmo porque temos uma reportagem do Guilherme Oliveira, é que o governo de São Paulo ganha o apoio de deputados da Assembleia Legislativa para avançar com as privatizações. Quem conta pra gente é o Guilherme Oliveira. O governador de São Paulo volta a defender a privatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado. A desestatização da Sabesp é um desejo de Tarcísio de Freitas desde as eleições. Nessa semana, o governo paulista deu início a um estudo para saber a viabilidade técnica da entrega da companhia à iniciativa privada. De acordo com Tarcísio, esse processo é importante para ampliar o saneamento básico no estado. A diferença é com que velocidade vocês querem ver o Tietê despoluído, porque aí sim nós estamos falando de despoluição do Tietê de verdade. Aí sim nós estamos falando de ligação de verdade, porque não é possível essa altura do campeonato, Guarulhos, ter 30% de coleta de tratamento de esgoto. 30%, assim na nossa cidade de São Paulo. E o estado de São Paulo só tem 68% de coleta de tratamento de esgoto. Quando fala, a tarifa vai subir, é falso, a tarifa vai cair. A declaração do governador paulista ocorreu numa solenidade em prol do desenvolvimento econômico e social do estado. No evento, Tarcísio de Freitas também defendeu a reforma tributária que tramita no Congresso. Ele ponderou, no entanto, que a unificação dos impostos, como está prevista no texto, não pode ficar concentrada na mão do governo federal. É importante uma reforma que garanta o federalismo, que preserve o federalismo, que traga de fato a simplificação. Não adianta concentrar tudo também no governo central. Raciocinar como uma única autoridade arrecadadora, tirando esse poder de estados e municípios. Tirando o poder de você criar novidades, usar a criatividade para colher benefícios econômicos. Ainda no evento foi apresentada a Frente Parlamentar do Desenvolvimento Econômico, da Indústria, do Comércio e dos Serviços de São Paulo. O grupo é formado por deputados estaduais que vão atuar em conjunto com o governo paulista. Uma das frentes, por exemplo, é apoiar a privatização do Porto de Santos na Baixada Santista. O presidente da área portuária, Anderson Pomini, já descartou essa possibilidade. Porém, a coordenadora da Frente Parlamentar, Carla Morando, disse que eles vão tentar reverter essa situação. Na verdade, eu acho que é uma força a mais, né? A gente já tem aí a força do governo que está querendo fazer essa privatização, que está querendo mudar o Porto de Santos e otimizar o Porto de Santos, que tem muitas vezes muito ocioso. E nós também, da Frente Parlamentar, junto ao Legislativo, que é uma força muito grande, são 94 deputados. Eu acho que isso ajuda bastante a movimentação de tudo isso e entender o que o Estado de São Paulo está precisando e está querendo. A Frente Parlamentar de Desenvolvimento Econômico vai se reunir mensalmente para discutir as pautas do governo de São Paulo. Bandeirantes, 11 horas, 21 minutos, 11 e 21. Falamos mais cedo aqui sobre o Dia dos Namorados e a expectativa de vendas aqui para essa época do ano. A repórter Lucimeire Ramalho
juntou os dados da ASIC e conta pra gente. A expectativa de vendas para esse Dia dos Namorados é de 2,46% a mais no comércio de Campinas se comparado ao ano passado. Essa estimativa foi colocada em um levantamento da Associação Comercial e Industrial de Campinas. Isso deve injetar aqui no nosso comércio cerca de R$ 2.910.000. Já na região metropolitana de Campinas, o valor deve ser de R$ 6.183.000, um aumento aí de 2,8%. A ASIC fez um levantamento também, viu, Heitor, com relação ao valor médio do presente, que para esse ano deve ser de R$ 144. E há uma expectativa boa dos comerciantes também, apesar desse aumento ser estimado aí em cerca de 2,46%, muitos lojistas se prepararam anteriormente, seja para venda de roupas, sapatos, perfumes, o pessoal todo preparado para receber os clientes para esse Dia dos Namorados. E o feriado deve ajudar nessas vendas, já que muita gente aproveita o feriado de Corpus Christi para vir para a região central ou para os shoppings para poder comprar o presente para a pessoa amada, né? Então aqui na cidade de Campinas o comércio funciona de maneira facultativa, mas segundo a ASIC o indicado aí é um funcionamento das 9 até às 5 horas da tarde para os lojistas que quiserem funcionar, e os shoppings também funcionam. Já na sexta-feira funcionamento normal e tem o fim de semana e ainda para que as pessoas corram atrás desse presente. Então o valor médio de R$ 144, algumas pessoas vão gastar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas certeza que todo mundo, né, que está namorando nesse momento vai ganhar um presente. Assim esperamos, né? 11h23, 11h23. Mais cedo aqui no Manhã Bandeirantes falamos do primeiro caso, né, do superfungo Candida auris, que foi registrado aqui no Hospital CAISM da Unicamp, o Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Portanto, esse é o primeiro caso no estado de São Paulo na história. Esse fungo surgiu no Japão em 2009, o primeiro caso na Bahia em 2020 e, infelizmente, ele costuma ser fatal. No caso desse bebê, ele está reagindo bem clinicamente, de acordo com o próprio CAISM, mas, é claro, estaremos de olho e não há suspeita de que outras pessoas ali no entorno tenham contraído esse fungo que principalmente surge ali em hospitais, né? Vale a pena destacar que ouvidos, narinas e axilas são os locais onde esse fungo aparece. No entanto, principalmente em catéter de hospital, é o local onde esse fungo é encontrado. 11h24, 11h24, o governador do Rio Grande do Sul avalia como bastante positivo o relatório preliminar da reforma tributária. O ponto central do texto do grupo de trabalho que trata do assunto na Câmara é o imposto sobre o valor agregado dual. Na prática, 2 tributos diferentes centralizariam os 5 sobre consumo que existem hoje. Um federal, reunindo IPI, PIS e CONFINS, e outro estadual e municipal, agregando ISS e ICMS. Para Eduardo Leite, a mudança é fundamental para o avanço da produtividade e economia como um todo. O relatório também prevê a devolução de parte do valor pago em impostos por famílias carentes. A reforma ainda pode instituir a cobrança de IPVA para jatinhos, iates e lanchas. Foi mantido na proposta um fundo para compensar estados e municípios que percam muito com a nova estrutura. O texto final deve ser votado em plenário na Câmara até a primeira semana de julho, antes do recesso parlamentar. Portanto, Eduardo Leite concedeu entrevista à Rádio Bandeirantes e ao Band News TV, defendendo a privatização da Companhia Rio-Grandense de Saneamento, a Corsan. Uma liminar da Justiça do Trabalho e um questionamento no Tribunal de Contas estão travando o processo. O governador disse que o Estado precisa cuidar da regulação e fiscalização à iniciativa privada da operação do saneamento básico. Por isso mesmo, na avaliação do Tucano, o presidente Lula cometeu um erro quando alterou o marco do saneamento. O governo federal insiste em mudar a legislação e vai tentar restabelecer no Senado os vetos que os deputados impuseram às alterações no marco do saneamento. Hoje, quinta-feira, feriado, 8 de junho, feriado de Corpus Christi. Diversas igrejas espalhadas aqui pela nossa região estão se movimentando e mobilizando para fazer os tradicionais tapetes de Corpus Christi, unindo aí serragem, utilizando também
pó de café, imagens das mais diversas que traremos em detalhes hoje no Acontece a partir da 13h na tela da Band. É aquele festival colorido, bonito, né? E principalmente que chama a atenção, acalenta o coração nessa época do ano, bastante tradicional, no mês de junho. Agora são 11h26, faltando 4 minutos para as 11h30, 4 minutinhos para o Nossa Área. A gente destaca para você aqui os principais assuntos da manhã, falando também de um incêndio que aconteceu em um depósito de produtos recicláveis na cidade de Valinhos. Esse incêndio, portanto, foi ali na Avenida Joaquim Alves Correia, mobilizou o Corpo de Bombeiros na noite de ontem. Incidente foi na altura do Jardim Maracanã, começou ali por volta das 6h30 da tarde, não há informações de feridos. A causa desse fogo não foi confirmada, a ocorrência também é acompanhada pela GM. Claro que a gente está de olho nesse caso, a Prefeitura informou que a Defesa Civil não foi acionada, ou seja, não há ali um dano sério à estrutura do imóvel, o que traz ali um alívio e uma preocupação a menos nesse caso, né? Apesar de ser fogo, apesar de incêndio, a gente sempre se preocupa. Hoje, em Campinas, temperatura agora de 19 graus, né? Temperatura subindo gradativamente. Eu falei 19, 22 já, né? 19 foi a hora que a gente abriu o jornal aqui hoje e pode chegar a 24 graus, deve chegar assim. Tendência é essa, né? Sem fazer tanto calor, a gente vai seguindo aí nesses dias. Manhã Bandeirantes entrando na sua reta final já hoje. E olha, tivemos os trabalhos técnicos de Lucas Pessoa aqui comigo, produção do Departamento de Jornalismo aqui da Band+, que tem na gerência de jornalismo Walter Sena, diretor regional Cláudio Giordani. Apresentação, Thiago Prudente, que já foi aproveitar esse feriado. E eu, Gustavo Gimenez, que te encontro logo mais a partir da 1h da tarde no Acontece aqui na tela da Band. Curiosamente, eu irei aparecer logo depois da equipe esportiva da Band. Equipe esportiva que a partir de agora comanda o Nossa Área, Ponte, Guarani. E daqui a pouquinho vai falar do Palmeiras. Ah, o Palmeiras, que não bastava assustar o torcedor com aquele 2-0 no comecinho, no final virou, porque, diz a lenda, de virada é mais gostoso. 11h29, ao vivo com você aqui no Manhã Bandeirantes. Aproveite essa quinta-feira, aproveite esse feriado. Um ótimo dia, até amanhã. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Brasileiro com a melhor equipe esportiva do interior. Neste domingo, a Ponte Preta vai enfrentar o Sport às 11 da manhã no estádio Moisés Lucarelli. Ponte Preta e Sport. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7. E também pelo YouTube.